Gênesis 1 e 2, Adalto Lourenço, a civilização pré-diluviana. É importante afirmar que os nossos antepassados pré-diluvianos não foram os supostos homens das cavernas. Os homens das cavernas apareceram depois do dilúvio e não antes. Ao estudarmos a civilização pré-diluviana, percebemos que a sua história foi interrompida abruptamente pelo dilúvio. Portanto, o que podemos aprender sobre a civilização pré-diluviana é provavelmente do registro paleontológico, fósseis e dos primeiros capítulos de Gênesis do 4 ao 6 principalmente. Embora pareça pouco, é o suficiente para que tenhamos uma ideia correta desses nossos antepassados. Ao examinarmos o registro paleontológico, fica evidente a abundância da flora e da fauna pré-diluviana. Algumas espécies de animais e plantas encontram-se extintas. As que ainda existem no planeta são um remanescente dos tempos pré-diluvianos. A narrativa bíblica afirma que a civilização pré-diluviana foi muito inteligente. Sabemos que vários fatores contribuíram para esse alto grau de inteligência. Um fator primeiro foi a inteligência inicial dada por Deus. Percebe-se isso na tarefa que ele deu a Adão, dar nome a todos os animais. Um segundo fator muito importante foi o contato direto com o Deus da criação. Muito do conhecimento sobre as coisas criadas foi transmitido diretamente por ele. Um terceiro motivo muito importante está ligado à longevidade. A maioria dos pré-diluvianos chegou a viver quase 1000 anos. Alguém que vivesse tanto tempo aprenderia muito durante a sua vida. Essa pessoa teria presenciado vários ciclos encontrados na Terra e no espaço sideral. Ela teria aprendido sobre a duração do ano e das estações, sobre os ciclos de crescimento das plantas e dos animais e dos próprios seres humanos. Ela certamente teria observado o movimento dos corpos celestes por mais tempo que qualquer astrônomo moderno. Por exemplo, existe um mínimo de 2 e um máximo de 5 eclipses solares para cada ano do calendário. Isso significa que um pré-diluviano que tivesse vivido mais de 900 anos teria tido a oportunidade de ver no mínimo 2000 eclipses solares, dos quais cerca de 500 teriam sido eclipses totais, sendo os demais eclipses parciais, anulares ou híbridos. Além desse tipo de informação, vindo por meio da observação, havia o conhecimento repassado ao longo da vida pelos antepassados. Imagine o quanto Adão teria aprendido durante a sua vida, 930 anos. Além de tudo que já foi aprendido diretamente de Deus durante os anos que viveu no Jardim do Éden, antes de pecar. Imagine o quanto seus filhos Caim, Sete e os demais aprenderam com ele. Agora imagine o que os netos de Adão aprenderam com seus pais e avô. Não é difícil imaginar que a humanidade pré-diluviana poderia ter alcançado o desenvolvimento de muitas tecnologias que conhecemos hoje. Tubal-Caim, Gênesis 4:22, por exemplo, foi artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. O processo de produção do ferro, desde a extração até a obtenção do produto final, é altamente tecnológico. Uma pessoa que não tivesse conhecimento sobre o minério de ferro, hematita Fe2O3, ao deparar-se com ele, não daria o menor valor. Uma pessoa que não tivesse conhecimento tecnológico não saberia como extrair o ferro do minério de ferro. O processo químico não é tão simples assim e é conhecido como smelter. Observe uma pequena parte da química das muitas etapas envolvidas no processo de obtenção do ferro. Etapa 1, 3Fe2O3 mais CO
que gera 2Fe3O4 mais CO2. Etapa 2, Fe3O4 mais CO, que resulta em 3FeO mais CO2. Etapa 3, FeO mais CO igual a Fe mais CO2. Tubal-Caim, a oitava geração dos descendentes de Adão, pela linhagem de Caim, sabia o que era minério de ferro e como extrair o ferro dele. Não sabemos quantos anos Adão tinha quando Tubal-Caim nasceu, mas se fizermos uma comparação com os descendentes de Sete, encontraremos Matusalém como a oitava geração. Ele nasceu quando Adão tinha 687 anos. Podemos concluir que 700 anos após Adão ser criado e 800 anos antes do dilúvio ocorrer, já havia uma civilização com um alto grau de conhecimento tecnológico? Em Gênesis 4 percebemos algumas das características tecnológicas dessa civilização. Haviam cidades, versículo 17, agropecuária, versículo 20, entretenimento em forma de instrumentos, versículo 21, e tecnologia em forma de mineração, siderurgia, metalurgia e processos manufaturados. Gênesis 4, 22. Assim, o processo tecnológico que ocorreu nos 1656 anos que antecederam o dilúvio foi algo simplesmente impressionante. Próxima leitura: a civilização pós-diluviana.